Meu nome é Antônio José Figueiredo N. Estou aqui para realizar a gravação de número 68 do programa de treinamento em comunicação de dados que estou realizando no canal M.Telecom no YouTube. Hoje eu estou dando prosseguimento ao tema Ethernet, redes Ethernet, né? Anteriormente, eu falei que existem dois tipos básicos de redes Ethernet, que são as LANs Ethernet e as LANs switch Ethernet, né? Ou seja, quando tem switch ou bridge na história, né? Muito bem, aí falei das LANs switch Ethernet, das LANs Ethernet. Eu expliquei os tipos, que é da Ethernet 2, etc. Expliquei o CSMA/CD, aquilo tudo que diz respeito às LANs. Hoje eu começo a falar das LANs switch Ethernet. Certo? Então, isso aqui, ó, LAN switch Ethernet. Mas eu posso chamar também de redes switch Ethernet. Ou como switch e bridge é a mesma coisa, eu posso também chamar de LANs bridges Ethernet ou de redes bridge Ethernet. Eu estou procurando chamar sempre de rede, sempre que possível, switch Ethernet, né? Porque é o que é mais usado, particularmente pelo pessoal da área de TI. Eles usam mais a palavra switch do que bridge, né? Bridge é o pessoal mais tradicional de telecomunicações que chama de bridge, que era assim que o I3E chamava na origem da coisa, né? Muito bem. Esse conjunto de funções, essa área de rede, né, que trata das LANs comutadas, né, switch, mesmo que não seja Ethernet, mesmo que seja outro tipo, como existiam as redes, né, para token ring, aquelas coisas, né? Isso se chama, esse conjunto então de funções dessa área, se chama-se LAN bridging. LAN bridging. Então, se vocês ouvirem essa expressão, LAN bridging, está falando sobre o quê? Está falando sobre redes switches, Ethernet ou source routing, não importa, mas está falando sobre redes switches, LAN switch, né? LAN switch, redes comutadas, que são não, na linha de LAN, não é? Que existem redes comutadas que não são, a rede MPLS lá, que não é LAN, né? Na realidade, chamar uma rede switch Ethernet de LAN switch Ethernet é forçar um pouco, né? Porque na realidade, quando você colocou switch, né, ela deixou de ser local. Quer dizer, uma rede switch Ethernet, ela pode ser metropolitana, pode ser de longa distância. Então não é LAN. LAN quer dizer LAN, Local Area Network. Então houve aí um uso aí pelos costumes, mas que tem uma certa impropriedade. É só pensar, tomar cuidado. Então as LANs switch Ethernet não são LANs coisa nenhuma, elas são redes comutadas de média a longa distância, qualquer coisa, mas chama de LANs switch Ethernet, no caso aí. Tudo bem, tá certo? Muito bem. Então nós vamos falar particularmente das redes switch Ethernet, mas falar aqui sobre os tipos, as classificações que podem existir nessa área de LAN bridge, né? Primeiro existe as redes, né? I3E, estou falando de switch rede, né? Rede switch como tal. As redes I3E 802.1D, que foi feita em 2004. Depois evoluiu com o começo do conceito de VLANs, né, de Virtual LANs, entrou o I3E 802.1Q, cuja última versão é de 2014. Tá? Muito bem, mas não se limita a isso. Não se limita a isso. Existem outros padrões, particularmente do IETF. Então, por exemplo, existe uma coisa chamada TRIO,
que é Transparent Interconnection of Lots of Links, que são LANs, são switch LANs. Mas elas não são definidas pelo I3E, elas foram definidas pelo IETF. O trio foi definido pelo IETF. Tá certo? Muito bem. Então essa é a primeira classificação, a fundamental, né? Agora pode existir também, né, o LAN bridge, no modo transparente, que é o caso de Ethernet. A Ethernet sempre trabalha no LAN bridge, modo transparente, tá? Ou com bridge transparente, mas transparente. Mas existe a possibilidade de ser source router. É outra alternativa que surgiu, que foi usada pela IBM quando fazia rede switch, né, para token ring, não para internet, para token ring. Então ela está alterando então em LAN bridging source routing, ou quer dizer, usando bridges source routing, certo? Isso aí praticamente foi deixado aí, não vou dizer que morreu não, essas coisas de repente ressurgem por aí, certo? Mas então nós vamos tratar então do LAN bridge transparente, porque nós estamos tratando aqui de internet. Tá? O que é transparente? Por que é transparente? O que é uma bridge transparente ou LAN bridge transparente? Uma bridge transparente, ela, a principal característica, ela não altera o conteúdo dos quadros MAC que passam por ela. Ela simplesmente envelopa e toca para frente. Então age de uma maneira transparente. Já o source routing, tá? Mais tarde eu vou explicar um pouco isso no outro dia aí, com uma ideia pelo menos que é source routing para a cultura de vocês, né? Como é que funciona. Inclusive essas coisas ressurgem, né? Porque surgiu uma tecnologia nova de rede, não de bridge, mas de uma opção de serviço Ethernet, né? Chamada Segment Routing, que usa completamente a conceituação das bridges source routing. Quer dizer, a gente sempre precisa ter cultura porque essas coisas ressurgem em outras condições. Né? Tantos protocolos que pareciam que estão mortos, de repente acham uma aplicação para eles. Né? Então é o caso aqui, tá certo? Então, muito bem, então o source routing, tá certo? As bridges transparentes, né? As redes switch internet transparentes, elas requerem aprendizagem de endereço MAC. Eu vou explicar isso depois melhor, tá certo? Requerem aprendizagem, tá? Mas já nas bridges, na bridge source router, ou no LAN bridge source router, não tem aprendizagem nenhuma. Por quê? Porque tem um protocolo prévio que monta as rotas. E as rotas vêm expressas, escritas nos quadros quando eles saem da origem. Source routing, source da origem. Quer dizer, o quadro já sai da origem, da estação de origem, já sai com a rota, toda a rota escrita nele. Tá certo? E parte por parte. Então não precisa aprender nada. Então é um negócio de aprendizagem que eu vou explicar. Isso é coisa de LAN bridge transparente, Ethernet. Tá certo? Muito bem. Uma outra classificação são baseadas em span trees. Né? Tudo começou assim. Span trees. Eu vou explicar melhor. Span trees são necessárias para que se evite, quando, por exemplo, você inunda a rede para proporcionar aprendizagem, se você não tomar um cuidado prévio, vai haver looping. E os quadros vão ficar oscilando dentro da rede. Então, para isso, se cria as árvores, né? As árvores lógicas, onde não tem looping, onde não tem nada, só vai direto. A árvore não tem, os ramos vão abrindo e não se reencontram na frente. Né? Então, são as span trees, as árvores span trees. Né? Então, tudo começou, por exemplo, o 802.1b, eu vou explicar melhor daqui a pouco, ele é totalmente span tree, só trabalha com span tree.
Mas existe uma outra forma, que é a LAN Bridge baseada em ISS. Aí eu repito para vocês, eu tenho o livro sobre novas tecnologias de redes Ethernet, está para acesso gratuito no portal Wireless Brasil. Vocês podem ir lá, isso aqui está super explicado, entendeu? Tem um capítulo só para LAN Bridge baseado em Spanitree e um capítulo para LAN Bridge baseado em ISS. Aqui foi o seguinte, porque o ISS não foi feito para isso. O ISS é um protocolo de roteamento IP. É uma alternativa ao OSPF. Mas aí, aquela coisa, aproveitar a ideia do ISS, adaptar o ISS para trabalhar em rede de camada 2 e adaptar-o para ser um mecanismo de encaminhamento de tráfego em redes Ethernet. Tá certo? Redes Ethernet. Então, nessa opção aqui, que é baseada em ISS, não existe Spanitree. Então, como é que você elimina o looping? Por ISS, tá certo? Porque os protocolos de roteamento IP, eles têm em si os mecanismos de evitar looping. Tá? Eles evitam o OSPF e ISS, evitam looping. Então, como o ISS foi adaptado aqui, essa capacidade que ele tem de evitar looping foi transposta para o ambiente de redes Ethernet. Tá certo? E a última classificação que eu quero colocar, que existem as redes de usuário e as redes de provedor. Tá? As redes de usuário, elas se destinam a um determinado usuário. Ela é feita para o usuário. Ela não tem mecanismo de separar o usuário. As redes 802.1d só trabalham como rede de usuário. Tá certo? Mas a 802.1q, graças à inovação que foi a criação das VLANs, das Virtual LANs, elas podem ser também, pode ser para o usuário, mas elas podem ser rede de provedores. Rede de provedor são redes, não necessariamente Ethernet, pode ser Ethernet, pode não ser, mas cujo objetivo é transportar Ethernet. Na rede de provedor, eu tenho rede Ethernet de um lado e rede Ethernet do outro. E tem uma rede no meio que vai transportar, que vai fazer esses dois domínios Ethernet se comunicarem entre si. Esse é o papel da rede de provedor. Né? E, muito bem. Então vamos partir dessa classificação. Tá? Bom, as redes 802.1d, como eu já falei aqui, mas está resumido, elas são transparentes. Elas trabalham baseado em Spanitree só. E são redes de usuário. Ok? Agora, as redes 802.1q, elas são transparentes. Porque a internet é transparente, isso não tem dúvida. Mas elas podem ser baseadas em Spanitree e pode ser baseada em ISS também. A rede 102 e 3. Existe um padrão criado pelo I3E, né, que se chama SPB, Short Test Bridge, que é uma alternativa que concorre com o trio. O trio feito pelo IETF e SPB feito pelo I3E, que concorre, então a linha é mesmo. E são redes baseadas em ISS, todas as duas, certo? Acontece que o SPB, Short Test Bridge, foi definido num padrão próprio.
3E. Mas aí eles eliminaram esse padrão e incorporaram o SPB no padrão 802.1q. Esse 802.1q 2014 tem um capítulo dele destinado a SPB, Short Path Bridge. Então, eu posso dizer então que as redes 802 não só cuidam do Span Tree, que são redes de usuário, ou rede provedor PB, PBB, certo? São três que são redes, e que são baseadas em Span Tree, mas também incorpora o SPB, que é baseado em ISS, tá certo? E são redes então, de usuário, consequência, né? Ou de provedor. Né? PB, PBB e SPB na realidade existe alguma possibilidade de não ser, mas normalmente são redes de provedor. Né? Existe o SPB, por exemplo, ele pode ser rede de provedor, tem dois tipos de serviço, eu vou explicar depois. Um deles é para rede de usuário e o outro para rede de provedor. Muito bem, então feita essa introdução, né, eu vou então começar a abordar de uma maneira genérica as redes 802. Eu vou falar agora de redes transparentes, vou falar de rede transparente e em cima do 802, um D e um Q, ou seja, o que não é, e mesmo o SPV vai ficar de fora no momento. Então eu vou falar aqui de redes 802, 802 baseadas em Span Tree. Esse é o cerne da 802.1D, que daqui é só isso, e o cerne da 802.1Q. Tá certo? E que opera de maneira transparente, que vão requerer, então, aprendizagem de endereço máquina, como eu falei. Bom, como é que é uma bridge transparente? Qual é a arquitetura de uma bridge transparente? Essa figura aqui, ó. Tá certo? Tá dando para ver bem, tá assim. Muito bem. Então isso aqui é uma bridge transparente. Deixa eu ajudar com uma outra figura aqui. Porque essa figura aqui, essa arquitetura, então isso aqui é uma arquitetura, né? Arquitetura de LANs, de switch, ou bridge transparente. Ou seja, as que são usadas nos padrões 802.1D e 802.1Q. Certo? Bom, eu vou desenhar aqui uma rede. Então eu tenho aqui uma bridge, um switch, Ethernet, né? Vou colocar aqui um outro e um outro. Eu vou concentrar minha atenção nesse aqui, ó, que é isso aqui. Então o que é isso daqui? É um switch, uma bridge Ethernet. Isso aqui é o quê? É isso aqui, resumido. Então como é que é isso aqui? Tem uma porta, né? Porta. Agora, mas eu tenho as estações aqui também locais, né? Isso aqui é quando faz a rede lá. Mas eu tenho as estações locais, né? Eu tenho aqui um terminal aqui, outro terminal aqui e outros terminais, né? Então o que pode acontecer aqui? Por exemplo, esse terminal aqui, digamos, esse terminal transmitiu.
Para onde ele está transmitindo? Tem duas possibilidades. Está transmitindo para outro terminal. Quer dizer, essa transmissão aqui pode ser para aqui, ó. Aqui, né? Até para os dois. Se for broadcast, multicast, né? Mas pode não ser para aqui. Ela pode ser unicast, por exemplo, mas vindo para cá. Pode estar mandando para cá, ó. Para cá. Ou para lá. Tá certo? Quando chega aqui, essa aqui vai trabalhar da mesma maneira que essa, para distribuir isso. Então vamos pensar assim. Então, por exemplo, quando o quadro entra aqui, o que está acontecendo com ele? Ó, vou colocar como seja aqui, ó. Ele está entrando aqui. Isso aqui é uma porta. Essa porta aqui, ó, é essa aqui, ó. É essa porta aqui, ó. Essa porta aqui, ó, é essa porta aqui, ó. Tá? Em cima, entrando por essa porta, está entrando o LLC. E por cima do LLC estão entrando os protocolos superiores, né? Que estão aqui nessa estação. Está entrando, tá? TCP, está entrando tudo aqui. Tá? Então esse quadro entrou aqui. Entrou na bridge. Entrou na bridge. Quando ele entra, primeiro ele entra através de um serviço, né? De um serviço chamado 2, o serviço MAC. Tá? Tem as primitivas de serviço. Desenhei aqui nessas duas setinhas. Para entrar ou para sair. Tá? E quando eles entram numa parte da bridge chamado acesso MAC. Certo? Se eu fosse pela outra, a mesma coisa, acesso MAC. Agora, do acesso MAC, o quadro é enviado para o MAC Relay, ou seja, para que seja comutado pela bridge. E o MAC Relay, então, é que vai analisar o endereço de destino, etc., e vai dar o encaminhamento devido para a estação. Então, digamos que este quadro aqui, né, esse quadro aqui, fosse para essa estação aqui. E que o endereço esteja aprendido. Senão vai ter de inundar. Suponhando que foi aprendido o endereço. Quem aprende é essa entidade. A aprendizagem está aqui, ó. Tá armazenada aqui em tabelas de aprendizagem aqui. Tá? Muito bem. Então o que o MAC Relay vai fazer aqui? Tá? Ele recebeu o quadro, o MAC, esse MAC manda para o MAC Relay, o quadro que chegou, através de um serviço aqui, ó, que tem um serviço interno na bridge. Tá? Esse serviço se chama ISS. Interface Switching Service. E com esses nomes assim simples, assim, no caso de bridges 802, 1D. 802, 1D. Porque se for 802, 1Q, o serviço tem que ser alterado um pouco, tem que ser um pouco mais completo. É certo? Aí ele passa a se chamar ISS. Entendeu? Interface Switching Service. Esse E aqui é Enhanced. O que é Enhanced? O que é Enhanced? É acrescentar a função, enriquecer. Então, ou seja, esse aqui é um ISS enriquecido, Enhanced ISS. E ele é a alternativa ISS para
o 802 um Q. Mais tarde eu vou explicar um pouco melhor isso aí, certo? Então, onde é que está isso aqui? Está aqui, ó. Então, estão cursando, dependendo do sentido das circunstâncias, as primitivas de serviço, né? As primitivas de serviço data request ou data indication. Data request é pede para transmitir. Data indication, não. Recebido está aqui, toma aí. Certo? Então, nesse caso aqui, vamos continuar. Esse quadro aqui, ó, bateu aqui. Esse quadro aqui faz algumas funções de MAC, certo? De MAC, acesso MAC. E inclusive, se fosse para sair por essa porta aqui, esse acesso MAC é que ia se ajustar com o meio físico. Aqui está o meio físico. Porque as funções que dependem do meio físico estão aqui. O MAC Relay, as funções do MAC Relay, não dependem do meio físico. O MAC Relay funciona da mesma maneira, independente de aqui ser cabo de cobre, ser wire, seja o que for aqui, o MAC Relay não tem nada a ver com isso. Ele funciona do jeito dele. Mas isso aqui é a função disso aqui. Né? No momento que isso aqui for funcionar por aqui. Vai depender, certo? Então vai para o MAC Relay, o MAC Relay verifica o endereço e vê que é para aqui, ó. Então o que ele vai fazer? Aqui tem outro serviço, aqui tem outro ISS, ou ISS. Vai para esse MAC aqui, ISS. Aí, mas já foi endereçado, já com o endereço aqui, ó. Então esse quadro, o relay, vai fazer, através daqui, vai fazer com que ele saia por aqui. E vá por quê? Porque ele é para aqui. Né? Agora, digamos que esse quadro fosse para aqui. Esse quadro vem para cá. Tá certo? Vem para cá. E não para cá. Vem para cá. Aí a mesma coisa. Bateu aqui, tá certo? Mas agora ele vai ser mandado por uma porta aqui, ó. Ligado ao meio físico. Onde é que está o meio físico? Isso aqui é o meio físico. Isso é o meio físico. Está ligando os dois switches. O que é isso daqui? Sei lá, cobre, fibra ótica, wire, não sei. Tá certo? Então vai mandar. Né? Então o que ele vai fazer? Ele vai mandar para cá. Ó. Ele manda para cá. Entrou por aqui, por uma porta qualquer, qualquer uma, poderia ser essa ou poderia ser essa, não importa, de qualquer maneira, tem de ir no relay e voltar, mesmo que ele seja para essa porta aqui, esse desenho aqui é meio enganoso, ele tem de ir, tanto faz entrar por aqui como é a mesma coisa, tem de ir no MAC Relay, o MAC Relay é que vai dizer para onde é que vai, se vem daqui para aqui, tem de passar no MAC Relay, e o MAC Relay traz para cá, aí sai pelo meio físico. Ó, saiu pelo meio físico, ó, ele vai bater no outro switch, onde terá um processo igual, vai se repetir essa história. Perfeito? É assim que funciona, então, as bridges, funcionam as bridges transparentes de Ethernet, tanto a 802.1D quanto a 802.1Q. Tá? E como eu falei, tem de haver um processo de aprendizagem, que eu vou falar um pouco aqui agora, e esse processo de aprendizagem resulta em umas tabelas, inclusive que tem um tempo de duração pequeno, porque as coisas mudam e ele tem que ser atualizado, e essas tabelas residem aonde? No MAC Relay. O MAC Relay é que contém onde estão as tabelas para ele verificar, não é? Se já houve aprendizagem para encaminhar para a porta certa, seja para aqui, seja para aqui, seja para aqui, qualquer lugar. Agora, se não tem aprendizagem do endereço de destino, tá? No encaixe, o que faz? Inunda a rede. Mesma coisa se for um endereço broadcast, vai fazer? Vai inundar a rede. Ou seja, manda por tudo quanto é porta. Sai por aqui, sai por aqui, sai por aqui, sai por aqui, tudo quanto é lado. Bom, agora vamos
vamos dar uma olhada no processo todo, né, de funcionamento disso daqui. Eu estou hoje dando essa visão geral, aí na parte da próxima, aí eu vou entrar em detalhe. Aí eu comecei a entrar na 802.1D, na próxima ilustração, e vou ver os mecanismos, que é o primeiro passo, os mecanismos de span tree, onde tem a versão 0, a versão 1 e o rápido span tree. Existe o múltiplo span tree, mas o múltiplo span tree é só em 802.1Q, que o múltiplo span tree depende de vilã. E vilã só tem na 802.1Q, na 1D não tem. Tá certo? Então vamos lá. Então eu tenho aqui uma rede tá? Rede qualquer, são switches. Bom, aqui eu chamo a atenção de uma diferença, uma desvantagem de Ethernet sobre IP, sobre o modo de funcionamento de Ethernet e do IP. Porque o IP tem protocolo de roteamento completo, roteia mesmo. Né? E por que o IP consegue rotear e a Ethernet não? Porque o IP foi concebido para isso. Porque os endereços IP são hierarquizados. Lembra disso, não? Tem o NetID, que vira através das máscaras o prefixo do endereço IP, e tem o endereço da estação. Para viabilizar o roteamento no IP, o que viabiliza é essa separação. Porque o IP roteia só com base no prefixo de endereço IP. Ele não leva em conta o endereço da estação. Isso viabiliza, porque se ele fosse rotear para a estação, por quantas estações tem na rede? Milhares, pô. Então já pensou você rotear por estação? Viável. Ao rotear por prefixo, você diminui, né? Porque quando o quadro bate na subrede de destino do prefixo, né? Essa subrede se vira para botar ele para o terminal. Então não preciso rotear para o terminal, tem que rotear para a subrede de destino, tá certo? Pelo prefixo da subrede de destino. Né? O endereço Ethernet não tem isso, e é maior. O endereço Ethernet tem 48 bits e não tem estrutura assim. Então, para poder rotear do tipo IP, teria de rotear por estação, que é inviável. Então não roteia, não tem roteamento verdadeiro. Então o que você faz? Se inunda a rede, manda para todo mundo. E isso proporciona a chance de você aprender temporariamente. Né? É um princípio isso, porque na internet, por onde sai, entra, ou por onde entra, sai. Esse é um princípio. Não? O quadro que entra numa porta por aqui, sai por essa porta também, dessa vez. Aí isso permite eu aprender pela vinda para eu transmitir para a ida. Certo? Ou seja, eu aprendo o endereço de origem de um quadro, o que vai me permitir transmitir para este terminal que eu aprendi quando ele for destino. Essa é a ideia, não é isso? Mas acontece o seguinte, o processo de aprendizagem, de inundação, você inundar uma rede da internet, vai haver certamente loop de tráfego. Por quê? Porque manda para o switch, ele descarrega para todo mundo. Aí vem o outro,
Descarrega para todo mundo. O que vai acontecer? Inevitavelmente. Vai voltar para a origem. Vai voltar para a origem. Aí o quadro vai ficar rodando a vida toda ali. Então eu preciso de uma forma, não de rotear, mas de evitar loop. Eu preciso evitar esse loop. Então o que surgiu? Spanitree. As panitries são um mecanismo, né, de criar uma árvore lógica sem loop. A rede está cheia de loop físico. Por que tem que ter loop físico? Para poder ter resiliência, para eu poder, se um falhar, eu boto o outro. A rede tem de ter resiliência, né? O que provoca os loops. Mas a Spanitree é uma lógica sem loop, e aí não tem loop de tráfego. Tá? Então aí se pifar eu mudo, eu faço uma outra Spanitree, né? com os links que ficaram bons, que for alguns ficaram bons, com os que ficaram bons eu faço uma nova Spanitree e boto o tráfego por ali. Talvez não tão utilizada quanto antes, mas vai. Tá certo? Então esse é o papel de Spanitree. Tá? Então eu já tendo a Spanitree, o que eu posso fazer então? Inundação da rede. Então vamos botar essa sequência aqui. Primeiro passo, Spanitree, criar Spanitree. Spanitree. Que vou usar um protocolo Spanitree, como eu falei, pode existir, existe o seguinte, né? É o fase 0 que morreu no berço, tá? O fase 1 que foi usado, mas depois sumiu, é porque entrou o rápido Spanitree. Rápido Spanitree protocolo. Esses três aqui são usáveis na 802.1D. A 802.1D, o Lambridge 802.1D, pode usar com qualquer um desses três aqui. Não, usou os três, né? Por quê? Porque eles se baseiam em uma única raiz, só tem uma raiz. Tá certo? Ou seja, só tem uma Spanitree, na realidade. Só tem uma raiz e uma única Spanitree na rede. A rede pode ir lá de Recife para Manaus, para onde for, e a Spanitree não está em Recife, então para ser mandado de Belém para Manaus vai ter que passar em Recife, tem que passar na raiz. Certo? Então é um problema, mas é assim que é. Porque eu não posso ter na 802.1D, eu não posso ter mais que uma Spanitree na rede. Por quê? Porque eu não consigo separar. Como é que eu vou separar? Qual é o mecanismo de separação entre duas Spanitrees? Tá certo? Na 802.1Q, que foram criadas vilãs, tem um identificador de vilão, vilã é de. Então, esse mecanismo de identificação de vilãs com seus identificadores, permitem que eu crie mais que uma Spanitree na rede. Isso foi uma forma de otimizar. Não foram eliminados todos os problemas, mas melhorou muito. Tá certo? Então existe uma outra forma aqui, tá certo? Que é a múltiplo Spanitree, certo? E esse múltiplo significa que tem várias Spanitree na rede. Isso só existe graças à existência das vilãs. Então, esse daqui, quer dizer, todos esses aqui, certo? Todos os quatro, pode ser usado na 802.1Q.
A 802.1q pode trabalhar com um expanditriz só. Não quer usar o MSTP? Não usa. Pode usar o RSTP. Pode. O contrário não pode. Essa aqui não consegue usar o MSTP. Mas o 802.1q consegue usar as quatro. Mas fundamentalmente essa aqui foi feita para ela e é essa aqui que é usada mais aqui. O múltiplo expanditriz. Tá certo? Muito bem. Aí está resolvido o problema de expanditriz de uma maneira ou de outra. E agora? Vem a fase 2. Que é proporcionar a aprendizagem. Agora eu tenho de aprender endereço para que eu, ainda que parcialmente na rede e temporariamente, eu consiga mandar tráfego direcionadamente, sem ter de espalhar brasa, tá certo? Então eu tenho de fazer o quê? Eu tenho de fazer a inundação da rede. Ou seja, quando eu recebo um quadro, se ele for broadcast ou multicast, eu posso logo de uma vez espalhar. Se ele for unicast, ou seja, se o endereço de destino for unicast e não foi aprendido ainda, vai inundar a rede. Tá certo? Agora, repara só, a inundação. E agora, por que a inundação não vai provocar loop? Agora, porque a inundação vai ser feita dentro da expanditriz. Tá certo? Eu inundo, quer dizer, por isso que esse aqui é o 1 e esse é o 2. Eu não posso inundar antes de ter expanditriz, senão vai ter loop. Eu faço a expanditriz, ou as expanditriz, e aí eu inundo. Por quê? Porque eu inundo dentro das expanditrizes e com isso não tem loop. Isso proporciona o quê? Aprendizagem. De endereços MAC. Como eu falei, é uma aprendizagem, uma coisa parcial, é localizado ali, pontual ali, e vai durar só um certo tempo, mas durante esse tempo e nesse ponto vai ser útil. Porque quando for para aquele destino, você aprende com base no endereço MAC, no encaixe da origem, sempre assim. Então mesmo um quadro broadcast ou multicast pode servir para aprendizagem. Por quê? Porque, por exemplo, um quadro, o endereço broadcast é no destino. Qualquer quadro, independente de que tipo seja, a origem é unicast. Alguém está mandando. Tá? Eu estou espalhando, mas quem mandou foi um. E esse um está identificado. Então qualquer quadro serve para aprendizagem. Tá? Então foi feita a aprendizagem, quer dizer, naquele ponto ali tá aprendido e vai haver o encaminhamento do quadro agora direcionadamente. Eu não vou mais inundar a rede com aquele quadro. Por quê? Porque naquele ponto está existindo uma tabela de aprendizagem aqui no MAC Relay. Aqui no MAC Relay tem uma tabela de aprendizagem. Tá certo? Bom, agora existe, então, além da família de protocolo de expanditriz, existe uma família de protocolo no Lambridge, que é o MRP. Que, MRP, que é MAC, um momentinho que deu aqui um branco aí. Isso aqui é o meu livro aí que eu estou consultando aqui.
MRP. Agora existe, eu vou usar a família de protocolos MRP. MRP significa, é uma família de protocolos MRP, que é MAC, Registration, Protocol. Essa família substituiu uma outra família que existia, que existia o protocolo GARP, certo? Isso tudo morreu, entendeu? Foi substituído por esses aqui. E aqui tem dois membros aqui fundamentais, que é o MMRP, que é o MAC, Multicast, Registration Protocol. Bom, esse protocolo é o seguinte. Olha, quando eu falar sobre o IP, vou explicar um protocolo chamado IGNT, Internet Group Management Protocol. O papel desse MRP é, em Ethernet, o mesmo papel que o IGNT faz em RCP. Que papel é esse? É se você constitui um grupo de endereço, MAC, tá certo? Isso não funciona por si só. As estações, né, e as bridges vão ter de se registrar nesses grupos. Uma bridge tem que dizer para a outra, olha, existe um grupo tal e eu sou dele, tá? Eu sou dele. Aí a outra bridge anota lá, ó, essa bridge tal, nessa porta tal minha aqui, pertence ao grupo tal. E assim a rede faz isso tudo, de modo que as bridges ficam sabendo, né, as bridges ficam sabendo dos grupos que existem e de quem faz parte dele. Então, porque assim, então se uma bridge recebe depois um quadro com endereço multicast tal, ela identifica, ó, esse é o grupo tal. E para onde eu mando? Como é que ela sabe? Por causa do MMRP. Mesma coisa no IP, por causa do GMP. Ela sabe. Então eu tenho de mandar pelas portas tais. Então tem 5 portas. Ó, eu tenho de mandar por essas 3 aqui. Mas essas 2 eu não mando. Por quê? Porque não tem ninguém registrado nessas portas. Se eu mandar, o que eu estou fazendo? Estou jogando rede fora. Eu vou mandar o quadro, multicast, por uma porta, não tem ninguém registrado lá adiante lá. Então vou perder. Então só manda para os 3. Então esse é o papel do MRP. Então, aqui tem um outro passo nessa evolução, né, que é a aplicação do protocolo MMRP, né, que é o Multicast, MAC Multicast Registration Protocol. Eu expliquei, a mesma coisa que o GMT, qual é a função? É permitir que as bridges fiquem sabendo, para cada grupo de endereço que foi constituído, quem são os participantes e em que porta eles estão. Quando registra por uma porta. Então, a bridge que registrou, quando ela registra uma participação, ela não está nem interessada em quem está ali, ela só está interessada em que vai sair por aquela porta. Porque ela tem que botar pela porta certa, porque aí o outro lá se vira lá para fazer. Quer dizer, as bridges têm que saber, para um determinado endereço de grupo, por que portas ela transmite o quadro. E como é que ela sabe disso? Através do MMRP. Eu vou mais tarde explicar isso aqui. Tá certo? Mas,
Essa aqui, então, isso aqui, isso aqui, tudo, isso aqui acontece isso aqui, né? Até aqui, né? Isso aqui é 802.1D, ou 802.1Q. Essas coisas acontecem no 802.1D. Eu posso fazer isso aqui tudo, posso registrar. Mas aí tem uma outra função que eu também desempenho em LAN-Bridge, que é a aplicação do protocolo NVRT. O que é NVRT? É o MAC VLAN Registration Protocol. Tá certo? É claro que este daqui é só para 802.1Q. 802.1Q pega tudo, mas a 802 não pega isso aqui. Por quê? Porque não tem vilão, como é que vai saber, né? E qual o papel desse protocolo? É parecido com o MMRT, mas não para grupo, mas para participação em vilã. Tá certo? Então, quando o supervisor da rede lá configura um terminal para ele pertencer a uma determinada vilã, que acha que faz, esse terminal comunica as bridges ao qual ela está conectada, ou a bridge que está conectada, vai dizendo, ó, existe a vilã tal, e eu sou membro dela. Tá certo? Pô, a bridge lá registra e manda para todas as outras bridges que estão ligadas a ela. Ó, existe uma vilã tal, e o terminal, o endereço IP tal, desculpa, endereço MAC tal, tá? Da aplicação, pertence a essa vilã. Tudo lá dentro. Aí a mesma coisa, fica registrando as portas. Então, quando uma bridge recebe um quadro, tá? Recebe um quadro 802.1Q, que pertence a uma determinada vilã, tá certo? Bom, ela já tem alguns filtros. Primeiro, ela vai ter que seguir esse pane tree, não é isso? Vai usar aprendizado, se houve. Mas, independentemente disso, ela verifica se houve registro de algum terminal numa determinada porta. Então ela fica sabendo, nesta porta aqui, já se registrou gente. Na vilã tal. Nessa aqui também, mas nessa aqui não. Aqui ninguém se registrou. Então, na hora que ela vai transmitir esse quadro, ela olha o vilã ID e só manda nessas duas aqui. Por quê? Porque houve registro aqui. Essa aqui, nessa porta, não, então não manda. Quer dizer, é um outro filtro para racionalizar, tornar mais eficiente a transmissão do tráfego na rede. Tá certo? Então essa é a sequência, né, que é seguida em LAN-Bridge, internet. LAN-Bridge transparente, né, porque se houve aprendizagem, aqui é transparente. Quer dizer, e isso tudo que eu estou falando não se aplica em Source Route Bridge. Isso aqui só se aplica em Ethernet Bridge. Por quê? Porque é transparente, né? Isso aí, tá certo? E esse mecanismo aqui, ele se aplica tanto em rede de usuário, tá? Rede de usuário faz isso aqui tudo. E se aplica também em redes de provedor. Por exemplo, no PD, PDD, SPB, etc., esse mecanismo funciona.
No SPB, aí tem que tomar cuidado, que tem umas coisas que são diferentes. Mas o PB e o PBB, que são redes de provedor baseadas em span tree, é isso aqui, como se fosse uma rede de usuário. 802, 802, porque elas são, as redes PB, PBB, são redes baseadas em span trees, 802, um Q. Então, tudo bem, vale. Eu aplico MMRP, aplico MVRP, aplico tudo isso nela. Tem aprendizagem, tem span tree, tem inundação, tudo isso aí tem. PB, PVB. Na rede SPB também tem algumas coisas dessas, mas a maneira é um pouco diferente. E eu vou explicar isso depois, tá certo? Porque o ISS cria condições um pouco diferentes. Então, tudo bem, fico por aqui e até a próxima, mas nós vamos começar a falar desses 3 protocolos do protocolo de SpanIP. Fase 0, que eu vou só citar, fase 1, que eu vou explicar que é a base, e o Rapid SpanIP. O MVRP, quer dizer, o protocolo de o MSTP, que é o protocolo múltiplo, esse não, esse eu vou falar depois, que eu só vou falar na próxima, eu vou falar de SpanIP, tudo dentro das 802.1D. Eu vou começar a falar tudo sobre o 802. Depois eu vou falar sobre o 802.1Q, que começa a complicar no caso. Vocês ficarem com uma ideia boa, completa, do como é que funciona o Lambridge. Muito bem, obrigado, até a próxima.